Agora eu vou te ensinar a fazer o seu primeiro corte de contorno na Kami. Bom, eu estou aqui já com o meu Flex aberto e com algumas imagens aqui para a gente trabalhar o contorno, né? A gente vai falar nesse primeiro momento do contorno em imagens, ok? Eu tenho aqui então o que vai ser o nosso exemplo realmente de trabalho, que é um modelo aqui, dois modelos na verdade, de etiquetas escolares, né? Um corte mais simples, retangular, tá? Vai ser feito em folha adesiva. Deixa eu trocar aqui o fundo do meu papel, aqui do que representa, na verdade, ser a área do meu papel. Essa cor, ela não sai na impressão, não atrapalha o corte, é só para uma questão de visualização e ajuda bastante, né? Todos esses, na verdade, essas etiquetas aqui, elas estão no formato PNG, né? Mas não faz muita diferença exatamente por serem quadradas, né? Eu tenho aqui um modelo de menina, um modelo de menino, e eu vou selecionar os dois, vou aplicar o contorno e aplicar uma multiplicação, porque vai ser uma folha toda com isso, tá? Se for uma folha com imagens variadas, você só precisa selecionar tudo e fazer o que eu vou fazer aqui e não multiplicar, porque a folha já vai estar preenchida, né? E se for também uma figura só, você também consegue multiplicar para o lado, para cima, enfim. Tanto em fila, né, quanto em colunas, tá bom? Em linhas quanto em colunas. Eu vou selecionar então as duas aqui, as duas etiquetas, né? Eu venho aqui em efeito, corte de contorno. Aí agora a janela central de desenho, ela vai me dar algumas possibilidades aqui. A primeira seria com buracos. Isso é se o seu trabalho em questão ele tiver vazado de alguma forma por dentro, tá? Se for uma tag, enfim, né? Aí você consegue aí, vazar fazer com que a máquina identifique esse corte por dentro e aplicar também para a máquina fazer, né? Não é o caso aqui da etiqueta, não é o caso do ursinho também. Deixa eu pegar essa etiqueta aqui de exemplo para você entender melhor essa questão do com buracos. Vamos supor que essa etiqueta fosse, na verdade, uma tag, né? Fazer um procedimento aqui. Ó, eu vazei aqui, você pode ver, né? Eu fiz um buraco ali para transformar o que seria uma etiqueta em uma tag, tá? Só para você entender rapidinho a questão do contorno, né? E aí, então, eu venho aqui em corte de contorno. E aí agora você vai entender perfeitamente do que se trata a opção com buracos. Basicamente seria isso, tá? Se tiver algo vazado por dentro da imagem, essa opção vai pegar esse buraco e vai fazer a máquina executar esse corte ali por dentro, tá bom? Fora isso, a gente tem aqui uma questão de distância da margem, né? Da borda de corte, se a gente quer positiva, no caso de etiquetas, pode cair bem, tá? Em alguns trabalhos pode não cair. A gente tem aqui a possibilidade da borda negativa, né? Que é a famosa sangria, que algumas pessoas gostam de trabalhar até por questão de segurança, que é o corte por dentro ali da figura, né? E a gente também pode deixar em 0, que é o corte rente às linhas da imagem. Então, de acordo com o teu trabalho, você vai definir essa possibilidade. Então, expliquei aí essa parte para você. Agora eu vou, de fato, aplicar o contorno nas minhas imagens aqui, né? Pode ter a bordinha, como eu falei, mas eu vou deixar em 0. Eu quero esse corte rentinho para a gente ver aí a precisão da máquina. Aqui fica indiferente tirar ou não os buracos, porque a imagem não pede. Eu vou deixar marcado para as próximas oportunidades.
A cor da linha de corte, né, de contorno criada ali, originalmente vai estar assim, tá? Eu mudei aqui para vermelho, você não precisa fazer isso, mas eu mudei para vermelho para você visualizar melhor a linha de corte quando ela for criada, tá? Então, deixa eu fazer de novo aqui, ó. Se eu voltar na cor original, você também consegue ver aí como fica o resultado, né? Ó, vermelho, vou manter o vermelho, né? Apliquei. Já tem contorno criado aqui nas minhas etiquetas. Agora, então, eu vou selecionar de novo. Eu venho aqui em efeito mais uma vez e eu vou clicar na opção marca de corte de contorno. Dentro dessa possibilidade, aqui a janela central de desenho, ela me dá agora as configurações referentes à marca e à multiplicação do meu trabalho. Se você está fazendo isso pela primeira vez, a marca que vai aparecer para você é a 4 pontos, por uma questão de nomenclatura, né, de ordem alfabética que o programa segue ali, começando pelos nomes que começam com número, depois por letra, enfim. Mas essa não é a marca que a gente usa na Foz Oncami. A Foz Oncami, como ela tem uma câmera de leitura, né, ela não usa a marca 4 pontos, que é uma marca para máquina que faz leitura manual. Então nós vamos procurar aí pela marca automática SAI3. Eu estou apertando aqui a tecla M até que ela apareça para mim. Acho que é o método mais fácil. Você também pode procurar por essa barrinha aqui, tá bom? Então achei aqui a marca automática SAI3, a famosa marca das bolinhas. Eu vou selecionar, tá? E aqui eu ainda tenho algumas possibilidades. Ó, primeiro a questão de multiplicação de colunas. Não cabe aqui no meu trabalho, porque eu já tenho 2 colunas prontas, por se tratarem aí de 2 modelos, né? O masculino e o feminino. Então eu não consigo multiplicar em colunas, porque ultrapassaria do limite da minha folha, mas eu consigo multiplicar em linhas, ó. Se deixar só uma linha, sobra muito espaço na minha folha, então eu posso ir aumentando até a quantidade que seja permitida aí pelo meu espaço. Eu não consigo 6 filas, né, 6 linhas, na verdade, mas eu consigo 5 linhas, o que já multiplica aí bem legal, né, o aproveitamento da minha folha, a quantidade de etiquetas que eu vou conseguir trabalhar, tá? Eu vou aplicar para você ter aí uma visualização, e você fazendo isso aí pela primeira vez, você vai observar que a tua marca de registro, ela vai estar originalmente aqui, ó. Tamanho do trabalho que eu tenho, ela apareceria para mim dessa forma. E não é ideal, porque tem uma distância muito pequena entre a marca de registro e a margem lateral da folha aqui nos 2 lados, e isso faria com que a minha impressora não completasse aqui na hora do corte essas bolinhas. Elas sairiam cortadas literalmente, né? Meia lua, ou talvez até um pouco mais do que a metade da bolinha sai na impressão, mas não sairia tudo devido à margem da impressora, né? Tá muito ali no limite. Mas a gente consegue resolver isso vindo aqui no botão Opções, ainda na central de desenho, e aqui a gente consegue determinar a distância da marca de registro, ou seja, das bolinhas, em relação à arte. No caso aqui, a minha arte ela é retangular, então nos 4 cantos ela vai ser ali aguda, né? Ou seja, vai ficar próxima da marca de registro, e aí então eu só consigo trabalhar com a distância de 0,6 aqui, ou seja, 6 milímetros, que é a distância mínima recomendada pelo fabricante para que a câmera da sua Kami aí, da nossa Kami, ela consiga fazer a leitura das marcas, identificar direitinho. Uma distância menor que essa pode dar problema na leitura. Então eu vou colocar aqui 600, né, ou 0,600, ou 6 milímetros, e eu vou dar o OK. E aí você já viu que gerou a marca ali, né? Eu ainda não apliquei, a gente está vendo duplicado, mas quando eu aplicar, ó, entrou ali a marca de registro, se aproximou mais do meu material, e eu não vou ter problema agora com a leitura e também não vou ter problema com a impressão. Essa, de fato, é a folha que a gente vai imprimir e cortar na máquina.
O papel que eu estou preparando aqui é um papel adesivo, 135 gramas, adesivo fotográfico. E aí a gente vai fazer a impressão e executar esse corte na máquina com você acompanhando todo o processo. Vou clicar aqui, né? Eu dei, na verdade, deixa eu te mostrar esse comando, eu dei o Ctrl 5 para centralizar a arte das etiquetas na página, tá? Como eu falei aqui, o amarelinho ele não sai, se você preferir tirar você pode, se quiser manter você também pode, né? Eu vou então agora fazer essa impressão, clicar aqui no ícone de impressão, e aí aqui eu determino a quantidade de cópias. Aqui em propriedades eu defino o tipo de papel e o tipo de impressão que eu quero, né? Alta qualidade, normal, tom de cinza, enfim. E alimentação também, dependendo do tipo de impressora que você usa, tá? E aí você vai fazer todas essas definições aqui, como em qualquer programa que você use para imprimir aí no teu computador, o Flex também vai te dar essa possibilidade de mexer na configuração da impressora, tá bom? E aí depois disso, então, algumas questões que você precisa observar aqui na configuração de impressão. Aqui primeiro a escala, tá? Ó, não pode estar aqui, pode estar aqui. Precisa estar aqui, a escala, e precisa estar com esse valor. Lembrando que já vem assim originalmente, quando você instala o programa, tá? Só muda se você mudar acidentalmente ou por alguma questão de experiência, mas se estiver fora desse padrão, a sua impressora vai imprimir no tamanho errado e a máquina vai cortar no lugar errado, porque vai ficar a folha diferente da arte que a gente tem no computador. Além disso, a gente precisa observar aqui, ó, o avançado, tá? Campo avançado também. Precisa estar marcadas aí essas duas opções, tá? Se não tiver, você marca. Originalmente, eu acho que a segunda vem marcada e a primeira não. Então, você vai marcar aqui, não tiver, tá bom? Aqui também é importante, ó, você deixar sempre no centro para usar aí, né, para sair, na verdade, a sua impressão bem centralizada na folha, tá? E uma outra questão aqui é o caminho de contorno, ó. Tem gente que às vezes chama no suporte reclamando que está saindo a linha de corte na impressão e aí a pessoa habilitou essa função sem querer, tá bom? Então, se você quer que saia a linha de corte, é difícil algum trabalho que exija isso, né? Mas se você em algum momento precisar, é aqui que você vai marcar, tá? Mas se você não quiser que saia a linha de corte no trabalho, geralmente a gente não quer, né? A gente vai deixar essa opção desmarcada, tá? A opção caminhos de contorno. A minha aqui eu vou deixar desmarcada. Já está o meu papel adesivo brilhante posicionado lá na máquina, na impressora, na verdade, né? Eu vou dar o OK. Vou fazer aí a minha impressão. E com a impressão em mãos, eu vou clicar aqui no botão corte de contorno. O Flex vai abrir aqui a configuração. E perfeito. Agora, vamos lá na máquina, posicionar o material e depois eu venho aqui só para clicar no botão enviar. Então, aqui já com a minha folha com o trabalho impresso, eu vou posicionar na base, vou usar aqui o rolinho do kit de ferramentas da Foison para fixar melhor a folha na base. E pronto, agora antes de enviar ou de posicionar a folha na máquina para enviar o trabalho, para garantir eu vou fazer um processo de adapt material, né, ou de reconhecimento de mídia. Então eu estou aqui com a folha exatamente igual a que eu tenho ali o trabalho impresso, só que em branco, né? E aí eu vou colocar essa folha na máquina para fazer um reconhecimento desse fundo, dessa folha, pela câmera da máquina.
que é um procedimento que é conhecido como adapt material ou reconhecimento de mídia. Vou colocar a folha, como eu não vou cortar, não vou nem colocar base de corte, tá? Vou posicionar essa folha na máquina e qualquer ponto aqui da folha eu consigo usar para fazer esse procedimento, desde que o quadrado projetado aqui pelo LED da câmera sobre a folha esteja inteiro, né? Eu não poderia, por exemplo, colocar assim, onde uma parte do quadrado projetado sobre a folha ficou para fora da folha, né? Precisa estar inteiro dentro da folha. Por questão de segurança, eu vou colocar assim nessa posição. Agora, com a folha na máquina, já na posição que você viu, eu vou navegar pelo meu painel, no botão menu, né? Até a função de configuração ou settings, para você que possui o painel em inglês. E aí eu vou pressionar aqui o botão central, que aqui tem a função de Enter, né? Ele vai pedir a senha e a senha da Cami é 16. Então eu vou colocar o número 1 no primeiro campo, vou jogar para o lado para mexer no segundo campo e vou colocar o número 6. Em seguida eu vou pressionar o Enter mais uma vez e agora eu já estou aqui nas configurações especiais da máquina, né? E aí eu vou navegar até a opção de ajuste de mídia ou adapt material, tá? Chegando aqui no ajuste de mídia, eu vou pressionar o botão Enter mais uma vez e aguardar o processo. Ajuste feito, vamos voltar para a tela inicial pressionando o botão Online e agora colocar a folha na máquina para executar o trabalho. Com a folha já na base, eu vou centralizar a base na máquina, lembrando de respeitar a distância aqui, como você já viu ou pode ver na nossa aula aqui nesse curso sobre posicionamento de material, tá? Vou centralizar a minha base nos roletes, colocar o meu porta-lâminas próximo da marca de registro inferior direita, não precisa ser no centro, não precisa se preocupar de ficar totalmente em cima, você só precisa colocar a lâmina próxima da marca de registro inferior direita, a ponto que, se você baixar aqui o braço do carrinho, o porta-lâminas vai encostar em algum ponto da bolinha aqui da marca de registro. Assim já está ideal para a gente enviar o corte. Agora, vamos voltar para o computador para enviar o nosso corte. Beleza, pessoal. Material posicionado na máquina, você acompanhou. Agora eu vou aqui clicar no botão Enviar e vamos acompanhar o processo lá na máquina.